nós trouxemos aqui um saco de balas, de forma que você, evidentemente, vai... Calibre? Qual calibre? Energizar-se aí, você vai energizar, vai passando aí. Você vai energizar-se aí, você está se preparando para essa atividade da PM. Você que está aí se preparando, pessoal, estou jogando porque só para você ficar mais alegre, mais descontraído. Ajuda para nós, passa aí para nós. Eu tenho certeza, porque entregar na mão, entregar na mão, sim. Quando vai dar uma alegria, vai lá. Todos aí para vocês, é isso aí. Você com certeza está se motivando, está fazendo um dia de estudos mais interessante. Manda aí, fica à vontade. Já até para pegar essa imagem, viu? Quando você estava pedindo o pescoço depois, né? O pessoal saiu só mesmo, né? Até que eu falei até o final, com certeza. E tem uma caixa de vídeos, mas essa é para pergunta e resposta, né? Pessoal, agradeço você que está até aqui fazendo esse ciclo de estudos. Vamos dizer que mentira, tem um saco de livros aqui, uma caixa de livros para nós distribuirmos também. Mas voltando aqui, espero que o pessoal tenha tirado foto dessa bagunça, né? Verdade, não vale, não adianta, é bom demais. De qualquer maneira, pessoal, a disciplina de redação policial militar e direitos humanos, eu estava até colocando aí no extrato, redação policial militar, um extrato aí. Vale lembrar uma observação: nós não participamos da elaboração das provas, mais uma vez, né? Não participamos da elaboração das provas. Uma comissão específica foi designada para poder fazer a elaboração dessas provas e, consequentemente, nós vamos participar, como membros do batalhão, da aplicação das provas, né? Só que, como foi passado para nós que é para ser pedido o que está na apostila, para a redação policial militar, o foco fica nos conceitos. Então, esses não tem como a gente fugir deles. Não vou fazer apanhado sobre conceitos aqui, mas eu quero que você observe essa questão dos conceitos, porque nós temos várias situações que aparecem aí na nossa apostila, né? Um deles é o próprio conceito de redação policial militar. Se nós não confundamos a redação, não confundamos a redação oficial, não confundamos a redação policial militar. A redação policial militar inclui, inclusive, ficou legal, né? Inclui, inclusive, a questão de boletim de atendimento, ocorrências, autos de infração de trânsito, é uma redação oficial. Porém, para fins de conceito, a apostila nos traz que redação oficial é a adequação da linguagem escrita entre diferentes órgãos e dos órgãos para a comunidade. Pouco para pouco, não é redação oficial, pelo menos policial militar. É uma redação de documentos técnicos, né? Então, redação oficial é a questão voltada para a comunicação entre os órgãos e dos órgãos para a sociedade. É interessante porque ela apresenta para nós características, e essas características, o pessoal lembra do significado, não lembra de cada uma das características? Nós temos aí, ó, impessoalidade, que é o uso do documento de forma não pessoal, é isso? De forma a fazer com que você não está pedindo algo para você está pedindo para a instituição, está falando em nome da instituição e por aí vai. O uso do padrão culto da linguagem seria o uso das corretas. Pessoal, eu vou falando, não precisa ficar procurando aí não. Tenta captar, porque às vezes você fica desesperado caçando a apostila, você não escuta, né? Um conselho. Dou aula em cursinho preparatório também, eu acho mais funcional você escutar, mas é isso mesmo. É isso, né? O uso padrão culto da linguagem não implica em uso de linguagem rebuscada, de difícil entendimento. O uso padrão culto nada mais é do que atender aos parâmetros gramaticais e ortográficos vigentes. Então não precisa ficar aumentando, floreando o documento. Clareza é trazer o documento de uma forma clara, de uma forma aberta, de uma forma que você, qualquer um que faz a leitura, entende perfeitamente e vai assim ser feliz. A clareza, ela está justamente ligada com a concisão também. O que é ser conciso? É eu falar o máximo que eu preciso com o menor número de palavras. Então veja que os conceitos são interligados. E formalidade e padronização para fins de atender a uma forma e a um padrão. Na Polícia Militar nós temos padrões, porém algumas forças, a CIOI, a CIBRA, agora com nova nomenclatura também, os batalhões
padronização está no âmbito geral, mas nós ainda não atingimos uma padronização efetiva dos documentos na nossa instituição. Porém, todos atendem a uma questão uniforme, uma única forma, uma única ideia, um único objetivo, redação oficial, então, com estes conceitos e essas características que são apresentadas aí para você na apostila. Aí a apostila traz algumas questões voltadas para a história da redação oficial, algumas questões voltadas para a elaboração do manual, mas a apostila não consiste necessariamente neste manualzinho, instruções gerais para correspondência, documentos de instruções normativas da PMPO. É um documento de 2003 que até hoje ele precisa ser reformulado, não tem questões tão amplas. Hoje nós já temos vários conceitos e aplicabilidades desde redação policial militar, mas redação policial militar está justamente pautado, me deu até uma ideia agora. Esses slides aqui, o colega tirando foto, nós vamos colocar um linkzinho no Google Drive, porque todo mundo acessa, estarão as apresentações de todos os que passaram aqui, beleza? Tem a apresentação lá, você rever com calma, tranquilo, para ficar bom. Vale lembrar, são bisus, mas não são de aplicação de prova. Não se prenda a isso. Isso aqui é um apanhado que a gente fez para você ser feliz, né? E aí nós temos aí que, pelo manual, o conceito de redação oficial é que a correspondência oficial vem de comunicação escrita que circula nos órgãos da administração pública, e a correspondência militar é um tipo de correspondência que traz a nossa peculiaridade. Lembrar já para você o seguinte: não confunda a nossa peculiaridade com utilizar o quê? De siglas nossas. Siglas nossas não devem vir nos documentos oficiais. Se vier, que tenha a devida tradução, né? À frente, siglas de batalhões, siglas de utilizações nossas, até de comunicações, código Q, isso não deve vir na redação oficial, exceto se você tiver a explicação lá na frente. A apostilazinha traz a questão de características, é bom lembrar também a questão voltada para a tramitação externa e interna, ofícios internos. Tudo em redação oficial, preste a seguinte questão: você vai fazer essa prova pensando na sua prática. Você já é antigo, você conhece toda a vivência da Polícia Militar. Você já viu o ofício, você já viu o parte, você já viu o memorando, você já viu o requerimento, já viu a solicitação. Às vezes a gente não para pensar o que a gente está fazendo. Mas eu tenho certeza que você, no decurso desse estudo, você percebeu que nada dele é novidade. É ou não é? Nada dele é novidade. Não tem nada do além ali tirado. Surgiu um novo documento. É tudo que você já viu. Ou às vezes nem vê mais porque nem usa, né? Mas nós temos externo e interno. Nós temos, quanto à natureza sigilosa ou ostensiva, basta lembrar dos documentos que são públicos, documentos que são da seção de inteligência, seja mais chamada. E esses documentos, lá na frente tem o documento da seção de inteligência, questão de arquivamento e incineração. Pode tocar fogo nesses papéis? Pode ou não? O que ela fala? Normas próprias. Nós, atualmente, nós seguimos normas próprias para poder fazer arquivamento e incineração desses documentos, né? Quanto ao regime de trâmite, normal, urgente ou urgentíssima. Geralmente, a maioria é urgentíssima. A gente quer que seja urgentíssima, mas é uma nomenclatura do Exército, que eles utilizam também, mas para você lembrar aí e não ficar para trás, né? Nós temos, mais adiante aí, documentos que integram, documentos integrantes da Polícia Militar, documentos de interesse, e os de correspondência. Os de correspondência são aqueles que vão e vêm e a gente circula. Os de interesse são para a gente anexar, trazer informações para poder, de depósitos de correspondência, encaminhar para algum lugar. Então, eles dividem e lá trazem vários conceitos, né? E aí, eu peço para que você tenha atenção a esses conceitos. Peço que você tenha atenção a esses conceitos, porque você pode vir a misturar. Não se preocupe com isso, mas não deixe de misturar esses conceitos aí. Aviso, e-mail, que hoje está substituindo aí boa parte dos documentos oficiais. Hoje nós temos, para quem trabalha aí com o SGD, o Sistema de Gerenciamento de Documentos, não tem? Não tem o SGD? Pois é, uma gestão tecnológica de documentos. Tranquilo. Exposição de motivos, que fala que é do comandante-geral para o governo, porém hoje nós utilizamos muito o chamado considerando, né? Faz um considerando aí, coloca aí as justificativas, mas no manual, a exposição de motivos é do comandante-geral
por determinadas necessidades. Mas pouco usual também. Memorando, memorando é de quem para quem? Do subordinado para o superior, não é isso? Não. É do superior para o subordinado, para solicitar esclarecimentos, informações, merece até um vídeo, vou começar a abrir o vídeo aqui agora. Para solicitar esclarecimentos, pode verificar, né? Então, para solicitar esclarecimentos, informações e estes memorandos, a gente tem ele como um livro que a maioria das vezes utiliza só para poder dever justificar dentro do prazo, né? Para negócio, no tipo do não comparecimento, mas é o documento não superior para o subordinado, para trazer informações. Ofício é muito claro, não preciso explicar, mas nós temos dentro os teores. E aí eu peço, até falei lá no batalhão, a diferença entre requerimento e solicitação. Lembra? O requerimento é para pleitear o direito líquido, né? O direito certo, o direito o que julga ser certo em um documento. Por exemplo, vai viajar, requer diárias. Eu quero solicitar, eu solicito, eu verifico disponibilidade, eu verifico possibilidade de concessão, de dispensar, de gozar um período fora do período de férias, porque as férias em tese é requerimento, né? Está previsto no plano de férias, mas via de regra, requerimento, regra, solicitação, verificação de possibilidade, né? E aí nós temos também a parte que é o documento elaborado aí do superior para o subordinado, não é isso? É outro, né, rapaz? É do subordinado para o superior, para comunicar ato de serviço. Ato de serviço aí, você falou também, né? Ato de serviço aí, então a parte é o documento que vai fazer com que você entre em contato com o seu superior para informar algo ou trazer alguma informação de interesse. Quem utilizou radiograma aqui tem? Radiograma, Telex, quem utilizou? Não, Telex é sacanagem, né? Utilizou também? Não, merece até um quiz também. Telex é aquela fitinha amarela, enfim, que trazia aí furinhos para manter a comunicação. Comigo, pessoal. Documentos de interesse para a Polícia Militar, nós temos vários documentos que o manual traz aí para você. Não vou adentrar nos conceitos, mas eu queria que você fizesse uma lista com carinho. Tem vários conceitos de documentos aí. Nenhum deles é misturável com o outro. Não vou pormenorizar, mas peço para você ter uma especial atenção nesses conceitos aí, porque eles, evidentemente, podem fazer aparecer aí na avaliaçãozinha. Arquivamento e incineração. Tem um artigozinho lá que traz justamente isso. Toda OPM tem um arquivo onde será guardado, depois de chegar ao fim da tramitação, a correspondência. Isso não se confunde com guardar em quaisquer lugares, né? Bora, Roberto, joga aí. Não, o Roberto está ali firme, né? Em toda OPM tem que ter um arquivo. Tem locais que bate chuva, né? Aí quando o pessoal fala, cadê os documentos que precisam ter um prazo para poder incinerar? E aí não foi, a chuva levou. No primeiro batalhão isso não aconteceu não, mas em outras cidades aconteceu, né? Sorriso sem vergonha, né? Os expedientes arquivados onde tiver sede do destinatário, vale lembrar o seguinte: no seu manual está escrito o quê? E para arquivar precisa de ter o arquive-se, né? E aí, muitas pessoas arquivam verbalmente. É até uma forma de você se esquivar de um eventual problema. Precisa ter um arquive-se, arquivar o documento, não basta só guardar. Então não se arquiva o documento sem ordem do superior. Aposta com o seu visto aí, né? Enfim, nós temos ainda documentos de natureza sigilosa, um trechinho aí, descarregados mediante ordem da autoridade competente que deliberará contra a sua restituição, conforme determina a legislação específica. Tem documentos que até hoje não podem queimar, por exemplo, documentos da época da ditadura militar. Então, lembrar sobre arquivamento e incineração, tem documentos que permanecem por longo prazo aí, né? Destruições eletrônicas nós não temos atualmente. Legal, a bateria acabou, né? Pega minha bolsa lá, ela está com o carregador lá. Nós temos aí estes documentos
manuais, no manual, eu preciso que você observe esses conceitos a fim de que você não os confunda, principalmente com relação aos documentos de interesse, os documentos no âmbito da PM. Aí nós temos o recurso de notas para boletim, instruções normativas, normas gerais de ação, você já ouviu falar, as chamadas EGAs, né? Todos esses documentos. Bateu dúvida? Qual é a dica do tenente Gleison? É lembrar de um caso prático. Bateu dúvida, redação oficial, lembra de um caso prático. Onde eu já vi esse documento? Qual era o fim que se destinava? A possibilidade de ele ter sido utilizado de uma forma errada era pequena, né? Não vou dizer que é zero, mas era bem pequena. Então, bateu dúvida com redação oficial, você vai lembrar da sua aplicabilidade, né? Do que aconteceu. Vou plugar aqui. Nós temos aí, na sequência, a questão da elaboração de correspondência. Nós temos aí tinha uma partezinha que eu queria falar. A elaboração, principalmente voltada para os pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento, nós não vamos adentrar no caso específico, mas eu peço para que você atente, porque se você for fazer um ofício para o cardeal, como é que você vai colocar? Aí não, aí complica, né? Mas observe os pronomes de tratamento relativos principalmente a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, autoridades específicas que merecem esse pronunciamento, autoridades que, nomes que nós não utilizamos mais, que é o ilustríssimo, digníssimo, isso não faz parte mais da comunicação oficial. Aquelas formas de relevos, protestos, de elevada estima, de distinta consideração, isso não faz parte, isso não engrandece o documento. Salvo se for uma questão de desmerecimento, e é bem interessante observar caso a caso, mas você, evidentemente, vai se ater de uma forma clara, objetiva, concisa, não é isso mesmo? Continuando aí, nós temos aí esses pronomes, que é interessante você até recordar uma gramática geral que tenha essa utilização de pronomes, porque é possível vir alguma questão voltada para ser possível, né? É muito comum. Lembrei que respeitosamente, atenciosamente. Usa-se respeitosamente para autoridades superiores, né? Usa atenciosamente para pares ou subordinados, não é isso? Eu esqueci até de fornecer aqui os nossos, né? Quem acertou aí? Então, eu vi o cardeal acertando, lá no fundo também. Opa, acerta aí. Né? Se eu jogar errado aqui, vai acertar os caras vão aqui, mas perigoso. Eu vou pedir a banda para poder fazer depois da questão. Observe a gramática em geral para poder não prejudicar isso aí, ok? Elaboração dos documentos. Nós temos aí 3 partes. Na redação normal, nós temos o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. No manual, ele faz o quê? Abre um texto e fecho. Muito básico, cabeçalho, texto e fecho. O fecho é que inclui o debate do atenciosamente e respeitosamente. Não é isso mesmo? Então, para você lembrar desse detalhe aí. E os documentos no âmbito da PM, eles são trazidos aí para você também, de forma a completar, tem ali, mais para frente, só para a gente lembrar, os documentos, essa questão de numeração, cópias, são questões óbvias que você já deu, você viu que não tem nada de diferente, então não vou me ater a essa questão. E os documentos no âmbito, regras gerais, tipos de atos normativos, tudo tranquilo, qual tipo de atos normativos na parte da artigo 76? Não tem nada que você não conheça. Todos são conceitos bem conhecidos aí, para poder você trazer uma prova um pouco mais direcionada, ok? Para a redação policial militar, esses são os pontos-chave que nós trouxemos aí. Foi meio rápido, porém não tão cru, para poder você ter um entendimento mais amplo aí do que é necessário para a prova. Conceitos, aplicabilidades, bateu dúvida, vá para o entendimento. Beleza, pessoal? Tranquilo? Direitos humanos, então, pode ser palmas, né? Palmas para mim, para essa parte. Agora, calma, não. Direitos humanos relacionados à atividade policial militar. Se vocês olharam para o material, vocês devem ter detectado o seguinte. Cadê você?
Só um minuto. Direitos humanos, se você for observar, direitos humanos está com o nome direitos humanos relacionados à atividade policial militar. Não vou me prender a alguns conceitos jurídicos que o Grande Abreu já fez à exposição com relação ao uso seletivo, escalonado, da força, com relação aos documentos internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos, Pacto Internacional, direitos civis políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto de São José, da Costa Rica, todos esses documentos no âmbito internacional. Qual é o foco para essa apostila? Direitos humanos e minorias e grupos vulneráveis. Essa atividade ficou muito direcionada, eu gostei do foco que foi dado, o Coronel Falcão também utilizou, nós construímos essa apostila em conjunto, eu fiquei muito satisfeito. Conceito de direitos humanos. Dos conceitos de direitos humanos, é interessante você ver 3 ou 4 que são apresentados aí. Eu, particularmente, gosto muito de um conceito de um famoso jurista, Alexandre de Moraes, que traz o seguinte: é o conjunto institucionalizado. Só um minutinho, pessoal, olha para cá, para você não desfocar. Esse conceito, ele traz tudo. Já dá uma olhada que você não fica sofrendo. Conjunto institucionalizado, então é institucional, Estado, beleza. De direitos e garantias do ser humano, que tem o quê? Finalidade básica: respeito à dignidade por meio de proteção. Respeito à dignidade de uma pessoa, mas se respeitar contra o quê? Contra o arbítrio do poder do Estado. Então, quer dizer, não tem como falar de direitos humanos se um civil mata outro civil. Não é algo de direitos humanos, não foi o Estado que foi lá matar a pessoa, foi uma pessoa com outra. Aí escolhe o penal e aí calculado. Então é voltado contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. Ou seja, saúde, educação, moradia, lazer, cultura, esporte, segurança pública, todos estes são alvos de segurança de direitos humanos. Então, no foco de direitos humanos, todos eles devem ser contemplados. Aparecem aí algumas expressões sinônimas, mas que você já conhece também. Principais características. Legal, porque a apostila trouxe aí, a gente, são vários doutrinadores que trazem várias características de direitos humanos, mas olhando pelo português. Vamos pelo português. Não sofra para decorar a característica, vá pela interpretação. Vamos lá. Imprescritibilidade. Imprescritibilidade é que não prescreve. Prescrever é passar do tempo, então você já sabe, Quando você tem inalienabilidade, tem coisas que são alienadas, que são o quê? Alugadas, tem um impedimento ali. Inalienar é não poder alienar, ou seja, eu não posso alugar, vender, doar o meu direito humano, o meu direito humano. Então, inalienável é que não se transfere, não se aluga, não se vende, Irrenunciabilidade é que não se eu não quero mais direitos humanos. Beleza, vai continuar com direitos humanos. Irrenunciável. Inviolabilidade, que não se ou seja, não se viola. Para as violações, a devida sanção legal. Para as autoridades policiais, violou a devida sanção legal. Universalidade, que atende ao caráter universal. Atende, mas aqui tem direitos humanos e no Iraque não tem. Continua essa visão. Lá não é aplicado. O Iraque não é signatário de acordos internacionais que versem sobre direitos humanos. Nem por isso os que estão lá não são passíveis de ter esses direitos. Não são aplicados, mas são passíveis. Efetividade precisa estar de toda forma sendo efetiva, sendo concretizada, Complementariedade, eles se complementam. Esse rol de características trazidas aqui são um terço das outras características que existem, mas todos eles tendem para uma coisa boa, uma coisa em comum, uma coisa interessante, produtiva
Complementariedade e interdependência, ou seja, eles dependem de outros direitos para se cristalizar, para se consolidar. É isso? Então, é interessante observar as características. Não tem como fugir disso daí. Isso daí, se eu tivesse feito a prova, eu colocaria, apesar de não ter feito, mas é uma coisa óbvia, porém básica, né? Então, é uma questão a se observar. Gerações de direitos humanos. A apostila traz gerações. Não entenda gerações como uma questão somente histórica, mas é porque quando você conquista algo, você quer conquistar mais. Para e mentaliza o seguinte: qualquer direito que você precisar exercer, você precisa primeiro ser livre. Não é isso? Não basta eu ter acesso à justiça, não basta eu ter direito da união homoafetiva, por exemplo, se a pessoa não é livre. Então, o primeiro passo é a pessoa ser livre. Nessa primeira geração, aparecem os direitos civis e políticos, ou seja, direitos individuais e os direitos de relações, né? Então, os direitos civis e políticos são chamados de direitos de primeira geração. Pode aparecer? Pode. É muito interessante. Isso faz parte do construído, mas a primeira geração está voltada para direitos individuais, né? E aí nós temos a segunda geração, são os chamados direitos sociais e os direitos coletivos. Não se desesperem. Primeira geração, eu e as minhas relações. Segunda geração, agora eu vou pensar nos outros também. São os direitos sociais e os direitos de coletividade. Então, tranquilo, não sofra, basta pensar pela lógica, né? E a terceira geração, solidariedade e fraternidade, né? Solidariedade é a determinação dos povos, ou seja, primeiro eu penso em mim, depois eu penso nos meus próximos, depois eu penso no povão em geral. Básico, tranquilo, gerações de direitos humanos aí, para você mentalizar e entender a estrutura disso aí. Entra-se em grupos vulneráveis. Grupos vulneráveis, faça a leitura desses grupos vulneráveis em torno de quê? Principalmente da atuação policial. Lá naquela parte da apostila que fala sobre a atuação policial, você vai lembrar do óbvio. Todos aqui são policiais militares, então tá fácil. Você pode fazer isso? Você para e pensa, peraí, é discriminação? Não, então não pode. Não, isso aqui é uma coisa massa, vai trazer produtividade para o meu serviço? Vai, então pode. Então não vai entrar nem nos pormenores da atividade policial, mas pode, né? Nós temos aí que minorias e grupos vulneráveis, eles às vezes se confundem. Basta mentalizar o seguinte: minoria, grupo médico; vulnerável, constante situação de vulnerabilidade social. Porque mulheres têm a maioria no país, 53%, então são grupos vulneráveis, estão suscetíveis de constantes rupturas de seus direitos. Dentro de grupos vulneráveis, nós temos aí, a diferença entre minoria e grupo vulnerável, né? Que minoria é numérica em relação aos demais. Geralmente envolve características étnicas, religiosas, linguísticas. Então, para minorias, né? Comunidades indígenas, comunidades quilombolas, não necessariamente vulneráveis. Pode ser os dois? Pode, mas em primeiro momento, para eles entra como minoria, né? A minoria, a apostila traz dois exemplos aí. É bom dar uma olhadinha lá para ficar mentalizado, né? Tá na minha cabeça, as minorias étnicas, o que é, minoria linguística. Étnica está relacionada à etnia. Linguística, barreiras linguísticas, barreiras de comunicação, eventual preconceito por determinadas formas de comunicação aí também, né? E já grupos vulneráveis, aparece para você a questão de mulheres, a questão voltada inclusive para o grupo vulnerável que mais sofre proporcional, mais sofre violação de direitos. Seria bacana uma questão voltada para a questão de mulheres, né? Este grupo vulnerável também. Mas para fins conceituais não há problema em defini-los. Criança e adolescente, vale lembrar que a criança e adolescente ela comete crime, não comete? Ato infracional, é isso? Ato infracional. E o que é? É